Você está vivendo uma vida medíocre porque você deu voz para aqueles que não querem ver você crescer. Acontece o seguinte, toda vez que a gente tenta uma coisa nova, toda vez que a gente se empolga com alguma atividade, algum projeto, qualquer coisa que a gente se envolva, a gente fica empolgado e quer compartilhar com todo mundo e chega pro amiguinho, pro primo, pro irmão e fala, olha, eu tô fazendo tal coisa e tal, e não sei o que tem. Nem sempre, mas em algumas vezes você vai ouvir, nossa, isso não é pra você não. Cara, para, para que tá feio. Ou desiste enquanto você não perdeu tanto tempo nisso. Quem você pensa que você é pra querer fazer alguma coisa assim? E você sabe que aquela coisa é boa. Você sente no seu coração que aquilo é muito bom. E você sente um desejo queimar dentro do seu peito para fazer aquilo que você está fazendo. E o mal foi você ter compartilhado antes do tempo. Compartilhado antes de estar pronto. Não é por maldade que as pessoas fazem isso. Nem sempre é por maldade. Às vezes é por maldade, sim. Mas nem sempre é por maldade. Às vezes o tamanho da ignorância do outro faz com que ele inveje a sua vida, as suas conquistas e o seu trabalho, simplesmente porque ele não se vê capaz de fazer aquelas coisas. É triste, mas acontece até com relativa frequência. Os pais podarem as asas dos filhos quando os filhos têm alguma coisa para fazer em direção àquilo. Isso não é ruim, não é bom, simplesmente sabe? Eu vou dar um exemplo meu, porque é o mais perto de mim que tem para eu falar. Quando eu quis ser escritor, eu ouvia bastante dos meus pais que escritor não ganha dinheiro no Brasil, que escritor vai acabar passando fome porque ninguém compra livro. Eu deveria usar a escrita como hobby e não como profissão principal, porque eu não ia conseguir ganhar dinheiro com os livros. E o duro disso acontecer é que a gente, pequeno, acaba internalizando essa ideia e essa ideia fica lá no nosso subconsciente. E toda vez que a gente pensa em livro, pensa em vender livro, pensa em ganhar dinheiro com livro, o nosso subconsciente está lá falando, ih, não dá não, mano, abandona, esquece, você não vai conseguir. E é justamente esse subconsciente que é a nossa atitude inconsciente. Eu quero muito virar um best-seller. Eu quero muito ter muitos leitores. Só que eu ainda continuo com uma crença limitante no meu subconsciente de que brasileiro não lê. De que. Inclusive, a crença da maioria. A grande massa acredita sim que brasileiro não lê. E a grande massa de fato não lê. Mas um livro ou outro a gente lê. Dificilmente, tá? Tem pessoas que nunca leram pelo menos um livro na vida. E a gente tá falando aí de 200 milhões de pessoas no Brasil. Mas beleza, vamos voltar lá aos pais. Eles não fazem isso por maldade, eles querem proteger a gente. Eles falam pra gente não seguir os nossos sonhos, porque eles sabem que sonhos são desafiadores, são desafios que a gente vai ter que bater forte nele e às vezes se machucar muito, e nossos pais não querem que nós nos machuquemos. Eles querem nos proteger, cuidar da gente. E se possível, a maioria pelo menos, quer a gente debaixo da asinha ali, pro resto da vida. E isso vai arregaçando com a nossa identidade.
Quanto mais tempo a gente fica na casa dos pais, mais dependente nos tornamos deles. Mas vamos voltar naquilo lá que não é nem bom nem ruim, simplesmente é. Por exemplo, todas essas coisas que acontecem com a gente pode usar para o bem ou para o mal. Eu poderia muito bem me lamentar, falar, eu não posso viver de escritor, eu não posso ser um escritor, eu não posso vender livro porque meus pais, isso, aquilo. Isso é me colocar numa posição de vítima. Então, o bom que eu vejo de tudo isso que aconteceu, eles me fizeram firmar a minha vontade. Eu ainda quero ser escritor. E isso ainda mostra o tamanho da minha vontade. Eu não sou obrigado. A gente não é obrigado a nada. Eu sinto no meu coração que tem a ver com alguma coisa espiritual. Eu escrevo por conta de algum motivo espiritual. Qual? Eu não faço a menor ideia. No entanto, eu gosto de escrever. Então, se é uma atividade que eu gosto e ela é boa, porque dessa atividade saem livros que podem encantar pessoas, podem transformar a visão, o dia e talvez a vida de uma pessoa. Tipo, um livro faz isso com a gente. Vários livros já fizeram isso comigo, mudaram a minha visão para um lado, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro, e depois eu juntei tudo aquilo que eu fui coletando ao longo do caminho e eu não montei, mas eu comecei a enxergar um paralelo, um ensinamento que todas as histórias têm. Mas isso aí é conversa para outro vídeo. Fato é que, se a gente não enxergar o bem no mal que nos fazem, a gente vai ser vítima. Tipo, ele me traiu, ele me bateu, eu sofria bullying, é válido. Você deve sentir essa dor, abrace essa dor e se lance dentro dela. Só que não deixa ela te consumir. Quando a dor nos consome, a gente fica amargo e a gente entrega amargor ao mundo. Aí a gente começa a sangrar em cima de pessoa que às vezes está tentando nos ajudar. E eu sei porque eu já fiz isso. Mas as pessoas vão estar sempre falando, dando a opinião delas. Opinião essa que nem sempre é pro bem. No entanto, a gente pega o mal que nos tentaram fazer e transformamos em bem. E às vezes o mal que nos fazem, eu gosto de pensar que na maioria das vezes não é proposital. Eu gosto de pensar que a pessoa, ela só é ignorante mesmo. Tipo, eu já fui ignorante a esse ponto. Eu tinha inveja, muita inveja de algumas pessoinhas. E tipo, olha que coisa louca na nossa cabeça, que o nosso cérebro faz. A gente inveja o outro e o cérebro faz a gente acreditar que quem nos inveja é esse outro. Pode sim haver uma inveja ali do outro? Pode, mas isso não é problema meu. O problema é quando eu deixo a inveja entrar em mim. Aí eu fico desejando a vida do outro, eu fico comparando a minha vida com a do outro e eu nunca fico satisfeito com a minha vida. Mas a voz da falsa razão, às vezes nos traz uma luz maior, uma clareza maior sobre a razão verdadeira, sobre a verdade. Por exemplo, foi um processo de lapidação. Meus pais terem falado para que eu não seguisse a escrita, fizesse dela um hobby e tudo mais, fez com que eu trabalhasse, aprendesse a trabalhar. E hoje eu trabalho e eu entendi que escrita não é só prazer, é trabalho, e trabalho duro. Cara, vocês não têm noção o quanto é escrever um livro. Beleza, na hora de escrever é uma delícia, cara, é maravilhoso. Aí você terminou a história, você tem que reler a história. Beleza, reler, une as pontas soltas, vai fazendo um trabalho ali em cima para a história não ficar toda bagunçada e com detalhes ali avulsos e sem necessidade na história. Aí beleza. Depois que você terminou essa parte, você vai ler de novo
Porque aí, nessa parte, você vai... Eu, pelo menos, eu faço assim. Pode ter escritores que não fazem desse jeito. Como eu não tenho tempo... Enfim, como eu tenho tempo limitado para algumas coisas, eu eu faço a própria revisão ortográfica, gramatical e tudo mais. E, bom, eu fiz 3 anos de letras, acredito que eu sou apto para isso. Então eu tenho que deixar a história esfriar. Deixa a história esfriar, aí então eu volto, aí eu reviso a parte ortográfica, gramatical, a concordância e tudo mais. Aí eu faço todas as coisinhas no livro e acabo, inevitavelmente, melhorando uma frase ou outra ali. Às vezes eu encontro, tipo, nossa, essa parte da história aqui ficou bagunçada e tal. E lógico, tem no meio desse processo, eu tenho que deixar alguém ler para me falar o que, que tá bom, o que, que não tá, melhora nisso, melhora naquilo. E beleza, aí eu faço mais uma vez a leitura, revisão. Eu gosto de fazer no papel, aí no papel eu faço a impressão do manuscrito, eu leio, vou rabiscando as partes que tem que mudar e tal, anotando coisas. Aí depois eu pego o manuscrito todo rabiscado, levo pro computador de novo, aí no computador eu vou mudando todas as coisinhas que eu mudei no papel. E, cara, é trabalho pra caramba. Como que alguém fala que um escritor é preguiçoso? E eu já ouvi isso. Tipo, você quer ser escritor porque você vai ficar sentadinho, de boa ali, não vai fazer nada. Gente, é trabalho mental a exaustão. Eu fico escrevendo histórias, mais ou menos aí, umas 15 a 16 horas por dia, mentalmente. Porque metade da história eu escrevo dirigindo, eu escrevo trabalhando, eu escrevo... porque no trabalho, no dirigir, eu tô fazendo automático, eu tô lá no automático. Então, eu tenho tempo para pensar e deixar a mente voar nas histórias que eu imagino. Aí, quando eu chego para escrever, eu já tenho a história basicamente pronta, é só digitar. E é isso, o início do vídeo foi falando sobre as pessoas que nos desmotivam. Mas se a gente aprender a usar essa desmotivação que nos lançam, cara, a gente vai longe demais. Aí nada nos para, aí nos tornamos inabaláveis. É isso, o vídeo ficou longo, mas eu adorei fazer esse vídeo, porque foi leve. Me foi leve, eu não precisei nem pensar. É quase como se eu fosse só um canal e as palavras estivessem fluindo assim, sabe? Bom, enfim, vai fazer sentido para algumas pessoas, para as outras vão fazer com que elas pensem que eu sou louco. Talvez eu seja. É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem o vídeo. E aquele negocinho de praxe, tá? Curta, comente. Por exemplo, não concordei com tal coisa que você falou, eu acho assim, assim, assado. Isso é um comentário, tá? Mas também, se você quiser falar, todas essas coisas que você falou não faz o menor sentido, comenta também, tá? Eu quero ouvir você, porque a gente tá aqui para isso, tá? Para ouvirmos e sermos ouvidos e ter essa troca de experiência e entendimento, porque às vezes eu entendo alguma coisa, aí você entende outra, aí eu falo o que eu entendi, você fala o que você entendeu, a gente une as duas coisas e fala, caramba, nenhum dos dois tá certo, tem um meio termo. Ou eu falo, caramba, eu tava errado no que eu tava pensando, você tá certo. E assim a gente vai evoluindo, vai se aperfeiçoando como sociedade, como seres humanos e como uma sociedade virtual. Porque aqui na internet é impressionante, porque as pessoas parecem que preferem semear a maldade, semear a inveja, semear a raiva, semear 1 milhão de coisas que não seja a evolução do todo. Todos nós estamos aqui para evoluirmos. Como seres humanos mesmo, nessa vida. Não é, na próxima eu faço tal coisa. Não, esquece, não tem próxima. É nessa vida. Faça nessa vida. Sirva nessa vida. Preste um excelente trabalho nessa vida. Para de fugir. Você não sabe se você vai ter próxima. Beleza, você pode ter tido anteriores, ter plena convicção que teve vida anteriores. Mas você não sabe se vai ter uma próxima. Você não sabe se essa existência vai ser cancelada agora. Você não sabe. Então o melhor que a gente pode fazer é usar o agora para sermos melhores.
É isso. Compartilha com alguém que talvez você ache que vai gostar de ouvir essas palavrinhas. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. E que Ele ilumine o coração e a mente de vocês. Que vocês possam enxergar coisas maravilhosas na sua vida. Porque a sua vida é maravilhosa. E você é uma pessoa maravilhosa. E você merece o melhor dessa terra. Tá? Tchau. Obrigado.